Fala pessoal, Luan aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E no tutorial Figma de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu crio esse efeito blur nas minhas peças aqui no Figma utilizando máscaras. Então, bora aprender isso hoje. E para isso a gente vai começar a falar um pouco sobre máscaras. A primeira coisa que a gente vai entender é o que é uma máscara. Uma máscara, basicamente, ela é uma proteção. E diferente do Photoshop, aqui no Figma, a máscara, ela protege, ela mantém a visualização. Que a gente não tem a opção de escolher se aquela máscara ela vai revelar ou esconder. Aqui ela vai sempre proteger uma área, manter a visualização daquela área, tá? E aí, por que eu coloquei essas formas geométricas aqui em cima? Para ilustrar que a máscara ela pode ser qualquer tipo de elemento. Ela pode ser quadrada, ela pode ser circular, retangular, triangular ou até mesmo uma forma mais orgânica que você desenhe na Pentool, por exemplo. Então, isso vai funcionar como máscara. E, mais uma vez, o mais importante da gente entender aqui é que ela vai proteger uma determinada área, a área que é a própria forma dela. E aí eu vou começar aqui embaixo só para a gente ilustrar um pouco mais esse conceito. Eu tenho uma imagem aqui e aí eu vou puxar essa forma para cá, esse quadrado, para a gente entender um pouquinho mais e exemplificar isso para vocês. Então, vou criar um frame aqui ao redor de todos eles. Aqui eu tenho o elemento em que eu quero criar a máscara. E aí, para que isso funcione, esse elemento que vai abrigar, ele vai servir como base. E se ele vai servir como base, ele vai estar na camada de baixo da imagem. Então, aqui nas minhas camadas, eu vou inverter aqui a ordem, deixando a imagem sobrepondo essa camada que eu quero utilizar como máscara. E aí, o que acontece? Você seleciona os dois elementos, você vai ali no menu superior, você vai encontrar essas opções e você vai selecionar aqui, ó, Use as Masks, ou então você aciona o atalho no seu teclado. Olha só o que aconteceu. Perceba que a forma que eu delimitei sendo a máscara, aquele quadrado, foi a forma que a imagem tomou. Então percebe como nesse caso a máscara ela protegeu aquela área, ela deu visibilidade apenas para aquela área e tudo que não era aquela área, apesar do tamanho da imagem, não aparece mais. E aí, se você quiser fazer algum tipo de edição na máscara, você também consegue, selecionando aqui a máscara e aí você altera, você aumenta, você diminui, você pode fazer uma outra visualização que você precise, mas esse é o conceito. E a gente vai utilizar isso para criar esse efeito blur aqui no card, como eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui um frame simulando um card de Instagram, por exemplo, de 1080 por 1350. Eu vou deixar ele preto para melhorar aqui a visualização para vocês, mas para essa nossa criação não interfere tanto qual é a cor do nosso frame, combinado? Vou puxar a imagem aqui para dentro, vou redimensionar ela um pouco, ela é muito grande, redimensionar aqui as bordas para a gente ter uma visualização bem completa da imagem. E agora eu vou criar o meu shape que vai servir como base para a minha máscara, tá? Vou criar aqui um retângulo. Eu gosto de utilizar retângulo porque aqui eu tenho a opção de arredondar as bordas. Então, para mim, fica um efeito mais interessante utilizando o retângulo, mas você pode utilizar a forma que você quiser. Inclusive, eu sugiro que você faça esses testes para entender qual a melhor no seu caso, na sua situação. Vou arredondar aqui as bordas, colocar aqui 100, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? A cor também não influencia aqui. Eu vou deixar preto apenas para que seja mais perceptível essa máscara. E aí lembrem, essa máscara ela precisa estar abaixo da nossa camada, tá? Mas antes, eu quero que vocês prestem atenção aqui. A gente tem apenas uma camada de base, como sendo a imagem, e a outra camada já é a máscara. O que você vai fazer?
Na camada da imagem, você vai dar um Ctrl D para duplicar essa imagem. Isso é bem importante. Você duplicou essa imagem. Por que a gente precisa disso? Porque eu quero uma imagem que vai estar fora da máscara e uma dentro da máscara, com toda a imagem e com todos os atributos preservados dentro da máscara. E aí o que a gente vai fazer? A gente inverte a ordem da camada. Lembra que a camada da máscara ela precisa estar abaixo do objeto que eu quero mascarar. Então vou colocar aqui. E essa ficou a nossa estrutura. Uma imagem, o shape da máscara e a outra imagem. O que você vai fazer agora? Seleciona as duas camadas, a camada da imagem de cima e a camada do shape, que eu quero que seja a máscara. Vou lá no menu e escolho utilizar como máscara, ou faz aí com o atalho do seu teclado. A imagem já está mascarada, nada aconteceu porque eu tenho exatamente a mesma imagem na camada de baixo. Mas se eu desativar aqui a visualização dela, olha só o que aconteceu. Tudo sumiu em volta, preservou-se aquilo que está dentro da máscara. E é aí que vem o pulo do gato do nosso efeito. O que você vai fazer nessa camada que está como base agora? Você vai aplicar o efeito de blur. Escolhe aí blur. Vou colocar aqui um número alto que é para ficar bem perceptível, tá? Mas faça conforme ficar melhor e faça os testes para ver o que melhor se aplica. Vou escolher aqui 80. Olha só o que aconteceu. Tudo em volta foi afetado pelo efeito, exceto o que está dentro da máscara. E aí você vai ajustar, só que a questão é, mas essa máscara ela está muito marcada ainda. Eu ainda consigo ver muito as bordas, então não está um efeito tão interessante. É aí que vem um outro pulo do gato. Você vai utilizar aqui na camada, que é a máscara, você vai selecionar e você vai aplicar também um efeito nessa máscara. O efeito funciona na máscara. E você vai aplicar nesse efeito também um efeito de blur. Para quê? Para que eu possa borrar os limites da máscara, suavizar todo esse contorno que é a própria máscara. Então, você vai selecionar e você vai começar a aplicar esse efeito. E aí você percebe que o efeito ele vai sumindo cada vez mais com a borda e vai revelando mais da imagem. E olha só que efeito legal. Percebe que agora eu posso mover a minha máscara para onde eu quiser e tudo aquilo que está dentro da máscara não é afetado e o que está fora é totalmente uma imagem borrada. Então, olha só que legal esse efeito. E aí fica fácil de movimentar também e você utilizar como parte da área que você acha mais interessante, que você quer criar esse efeito. E é isso, está criado o seu efeito blur utilizando máscaras aqui no Figma de maneira bem simples e descomplicada. Então, faz aí, testa, me conta nos comentários o que você achou, qual foi o resultado. Deixe também sugestões de próximos vídeos que você quer que eu traga aqui para o YouTube, principalmente utilizando a ferramenta Figma, que é a que eu mais utilizo e eu desenvolvo os meus trabalhos, os meus projetos nela. Não esquece de deixar o teu joinha nesse vídeo e se inscrever aqui também no canal. E até a próxima.